Muitas pessoas se perguntam como é que o negacionismo se prolifera com tanta facilidade, com tantas adesões, não é? É lógico que a tecnologia ajuda muito, que a desinformação é muito mais viável do que a informação. É muito mais salutar, entre aspas, a desinformação à medida que a notícia que vem é aquela que eu quero ouvir, é aquela que eu quero ver, que eu quero ler, que eu quero passar adiante. É daí que surge a semente do negacionismo. Então nós podemos ver que alguns estudos mostram que os nossos primatas lá atrás, por exemplo, quando andavam no coletivo, não é? Eles faziam o seguinte: aqueles que eram negacionistas, ou seja, aqueles que estavam em uma região que de repente, não, aqui vai dar uma tempestade, vai aparecer outros animais, vai mudar o clima, me parece que ficar aqui não é bom. Enquanto outros diziam, não, vamos ficar aqui, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada, não vai mudar o clima, não vai aparecer animal nenhum, vai aparecer só aqueles animais que a gente já está acostumados, vamos continuar aqui. Enquanto os demais, não negacionistas, não é? Obtendo aquelas informações do clima, obtendo as experiências de passar com o coletivo entre os períodos e entre outros lugares, pensavam o seguinte: não, nós precisamos mudar de lugar, porque realmente aqui pode ser que o negócio esquente. Então essas pessoas se mudavam de lugar, enquanto as outras ficavam. Essas que ficavam, os negacionistas, eles morriam, não é? Então aqueles que mudavam, aqueles que tinham esse faro de usar a forma empírica de que algo pode acontecer, de que não podemos ficar parados, temos que ficar atentos de certas informações que nós já obtivemos anteriormente, que nós podemos ter a estratégia de mudar isso, nós vamos modificar o lugar, enquanto os negacionistas eram mortos. Então, por isso também algumas pessoas imaginam que o ser humano seja um pouco mais negativo. Por isso que eles imaginam que o ser humano seja um pouco menos positivo, não é? Porque talvez os nossos ancestrais que realmente viveram eram aqueles que buscavam a vida, buscavam conhecer realmente os lugares que poderiam ficar ou aqueles lugares que eles deveriam sair. Os animais que não deveriam enfrentar e os animais que poderiam enfrentar, o tamanho do problema, vamos dizer assim. Então eles tinham uma certa noção. Esses que tinham uma certa noção tinham com eles não totalmente a positividade tóxica. Hoje nós podemos ver o que isso acontece. A positividade tóxica pode ser o primeiro passo para o negacionismo. Então ela começa em coisas pequenas. Ah não, isso pode passar, isso daqui não precisa ir para o hospital, toma um chá. Não, mas isso não é desse jeito que você está falando. Vamos minimizar, não é? Minimizando sempre as coisas, as situações. Não podemos continuar dessa forma, não é? Nós podemos caminhar ainda por essa estrada, porque não tem problema nenhum. Essa estrada meu pai caminhou, meu avô caminhou, meu bisavô caminhou. A gente pode continuar caminhando. Não, mas essa estrada, ela hoje passa por um outro contexto, ela se transformou, vamos para outra estrada. Não! Vamos continuar por essa estrada. Ora, se todos passaram por ela, por que vamos ser Nutellas, não é? Porque nós vamos querer coisas novas, vamos priorizar as antigas, vamos continuar passando por essa estrada, não é? Não vamos ver o que tem de novo, não, vamos deixar isso para fora, para trás. Vamos passar mertiolate na ferida, né? Vamos continuar dessa forma porque assim é que tá bom. Entra no negacionismo. Não quer o que disponibiliza a transformação. Então se nega, e nega a própria forma de vida. De maneira que o negacionista, ele minimiza tanto que ele pode defrontar com a morte. E mesmo defrontando com a morte, ele pode achar uma razão para que teve aquela morte. Olha que coisa da psique, não é? Da psicologia tão insana.
que nós podemos chamar assim, falando chulamente, porque ele vai ao fundo daquilo. É preciso se afastar de um negacionista, da mesma maneira que é preciso se afastar de quem tem a positividade tóxica, porque eles andam na mesma direção. Tudo começa com a síndrome de Poliana, vamos chamar assim, que é tudo lado bom, o lado bom, o lado bom, não é? O governo tá bom, o remédio tá bom, a farmácia tá boa, a loja vou continuar naquela que tá muito bom, esse preço tá bom. Você não percebe, o preço aumentou, mas você tem sempre uma razão, sempre você tem uma disposição de um argumento para se manter naquilo que você está, naquilo que você pensa. E mesmo que aquilo seja degradante a você, você prefere consumir o negacionismo. Muitas pessoas acham que o negacionismo seja muito, ou esteja muito atrelado ao capitalismo. Porque o capitalismo ele vende a condição de que você busca um ideal pelo mesmo caminho, pelos mesmos padrões de todos, não é? Existe uma igualdade daquilo que é inatingível e existe um caminho para ser traçado. E aquele caminho é igual para todo mundo. Não importa se você é alto, se você é baixo, enfim, é o mesmo caminho. E evidentemente nós sabemos que o caminho que é para mim não é para você, e etc, etc. Ou seja, como lidar com o negacionismo? Como não chegar a esse ponto? É preciso ter positividade na vida, é preciso ter otimismo, sim, mas tudo precisa de uma dose. Se você tem muito otimismo, se você procura muito isso nas redes sociais, a frase pronta, aquilo que vai te fazer bem, o placebo, a todo momento você precisa daquele remedinho que não faz diferença nenhuma. É um ditado tosco, é algo tão fora de moda, demodê, horrível, horroroso, mas você vai caminhando e vai centrando a sua vida não no conhecimento, mas em frases prontas. Essas frases prontas te levam diretamente ao negacionismo. Por que, Eric? Você falou que o positivismo tóxico é o primeiro passo para o negacionismo. O que as frases prontas têm a ver com isso? As frases prontas são um instrumento para o positivismo tóxico. Nas redes sociais, porque agora nós temos uma segunda vida. Nós temos a vida que nós podemos chamar de real, entre aspas, e temos a vida virtual. Em vezes nós estamos mais conectados na virtual do que na real. Então isso já deixo para outro vídeo, que é uma outra conversa. Então por isso é que ao invés de procurar o conhecimento aqui no virtual, eu jogo fora o conhecimento e pego a desinformação, o placebo, o remédio que não vai fazer diferença nenhuma, o mertiolate. E fico usando isso para a minha vida, até que eu começo a me deprimir, até que eu começo a virar uma pessoa que ou entro no poço da depressão, da angústia, da ansiedade ou do positivismo tóxico. Daquela que eu preciso receber mensagens positivas, passar mensagens positivas e eu fico como um padre, um pastor, um elo entre uma religião chamada negacionismo e vai bombardeando. Eu recebo bombardeio de positivismo tóxico e levo bombardeios de positivismo tóxico, ou seja, eu sou, não é, o mediador desse positivismo tóxico. Então, para essas pessoas ficarem no meio disso, elas conseguem se regular em uma zona de conforto. Nessa zona de conforto, elas caem no negacionismo. E negam tudo, negam desde remédio, negam que aquilo vai fazer bem, que não vai fazer. Aliás, elas impõem o que vai fazer bem. Isso é uma característica notória, elas impõem o que vai fazer bem a você, para você. E muitas vezes não faz bem nem para elas. O negacionismo, o positivismo tóxico e a hipocrisia são os três patetas que caminham juntos. Até o próximo vídeo.